Irmãos lindos, todos lindos, a paz do Senhor a todos. Voltei com uma nova mensagem do Senhor, papaizinho lindo para todos nós, para alegrar o nosso coração, tá? Em primeiro lugar, irmãos, eu pedi para Deus que Ele me colocasse também um hino, né? Conforme o querer e a vontade dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele me colocou este hino aqui, irmãos, antes de eu ler a palavra dele, entregar a palavra dele para vocês. O hino é 394, não sei se vocês conhecem, mas pense num hino lindo, irmãos. Presta bem atenção na letra do hino, tá? A mão ao arado, a mão ao arado. Vocês estão com a mão no arado, irmãos? Se não estão, presta atenção na letra deste hino, vocês já vão entender. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para o teu Senhor. Não desanime por ser tua cruz maior que a do teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai seu amor proclamando, novas de paz se levando, aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará. Com santo gozo em glória e luz te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vocês entenderam a letra do hino? Este hino, irmãos, ele é muito lindo porque fala, né, que a gente tem que pôr a mão no arado em constantemente, ou seja, fazendo a obra do Senhor com alegria constantemente, porque quando a gente coloca a mão no arado fazendo a obra do Senhor constantemente, né, o Senhor, Ele vai abrindo portas, né, tudo vai ficando mais lindo, né, as tribulações estão vindo, as aflições, mas a gente fazendo a obra preciosa do Deus vivo, Deus de Israel, de Jacó, de Isaac, de Abraão, Deus, ele vai tornando mais lindo, irmão, e mais leve as coisas aqui em cima dessa terra pra gente, né? Quando a gente faz a obra do Senhor. E é isso que o Senhor Deus está falando, né? Carregue a sua cruz, né? Não se importe se a sua cruz for mais pesada. A letra do hino fala assim, né? For mais pesada do que a do seu irmão. Carregue, faça com amor, né? Levando paz, levando boas novas às pessoas. Que é isso que o Senhor Deus quer que nós façamos, um para com o próximo, né? Um para com o seu irmão, alegremente andando para o céu lindo, fazendo a obra do Senhor. Amém?
Vamos lá, agora a palavra do Senhor, irmão, se encontra no livro de Isaías, capítulo 52. Nós vamos ler, é um vídeo também um pouquinho longo, porém tem boas promessas para todos nós, tá? Tem salvação, tem promessas, tem alegria, tem bonanças, tem fartura, né? Então vamos lá, Isaías 52. Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te dos teus vestidos formosos, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti, nem circunciso, nem imundo. Sacode o pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém, solta-te das tuas ataduras de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. Né? Porque assim diz o Senhor, Jeová, o meu povo em tempos passados desceu ao Egito para peregrinar lá, e a Síria sem razão o oprimiu. E agora que tenho eu aqui que fazer, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão. Os que dominam sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Portanto, o meu povo saberá o meu nome por esta causa, naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. Presta atenção, irmãos. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Olha, acabei de falar aqui no hino, né, irmãos? A letra do hino, né? Felizes são aqueles que anunciam boas novas do Senhor alegremente. E aqui, confirmando aqui no versículo 7, né? Vamos lá. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, teu Deus reina. Eis a voz dos atalaias. Eles alçam a voz juntamente, exultam. Porque olho a olho verão, quando o Senhor voltar a Sião. Clamai cantando, exultai juntamente, deserto de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou seu santo braço perante os olhos de todas as nações, de todos os confins da terra. Verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, retirai-vos, sai daí, não toqueis coisa imunda, sai do meio dela, purificai-vos, os que levais os vasos do Senhor. Porque não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a sua retaguarda. Agora aqui versículo 13, irmãos. A aparição, as dores e a glória do Messias. Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado mais do que o do outro qualquer, e a sua figura mais do que os dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que lhes não ouviram entenderão. Quem deu crédito, 53, capítulo 53, irmãos. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, versículo 4 do capítulo 53 de Isaías, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e a nós o reputamos por aflito, ferido
de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desarraigados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquinhadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Portanto, foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido, e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Portanto, nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, e verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidade deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. E foi contado os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Capítulo 54. Deus me mandou falar, irmãos, me ordenou falar do capítulo 52, capítulo 53 até o capítulo 54, tá? Que eu vou ler para vocês até do capítulo 54 até o versículo 17. Não se importem se o vídeo ficar longo. Vou falar o que Deus me ordena, tá bom? Capítulo 54, o processo e a glória da igreja. Cantai alegremente, ó estéreo, que não deste a luz. Exulta de prazer com alegre canto, e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações, e estendo. Não impeças, alonga as tuas cordas e limpa bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrará mais do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Preste atenção no versículo 5, irmãos, do capítulo 54. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel, o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que é desprezada, diz o teu Deus. Porque por um pequeno momento deixei, mas com grande misericórdia te recolherei, em grande ira escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto será para mim como as águas de Noé, pois jurei as águas de Noé, não imundariam mais a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei. Porque as montanhas se desviaram, e os outeiros tremeram, e a minha benignidade não se desviará de ti, e o conselho da minha paz
não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Ó oprimida, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu porei as tuas pedras com todo o ornamento e te fundarei sobre safiras, e as tuas janelas farei cristalinas e as tuas portas de rubis, e todos os teus termos de pedras aprazíveis, e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Com justiça serás confirmada, estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão vir a juntar-se, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti cairá por amor de ti. Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. E aqui, irmãos, ó, toda ferramenta, versículo 17 do capítulo 54 de Isaías, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Irmãos, como é lindo, né? Eu pensei até que, irmãos, que não ia dar de gravar, mas o Senhor tá segurando aqui o vídeo, irmãos, porque quando Ele quer falar, não tem atrapalho, não tem YouTube que desiste de gravar o vídeo, né? Quando o Senhor quer falar é assim. Irmãos, bem, sabe por quê, irmãos? Aqui, ó, eu comecei a louvar a Deus, né? Para fazer esse vídeo, antes de falar da palavra, eu comecei a louvar a Deus, porque aqui mesmo na palavra dele diz, ó, clamai cantando, exultai juntamente, deserto de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. Cantai alegremente, ó estéreo, que não deste a luz, exultai de prazer, com alegria canto. Ou seja, irmãos, aqui, ó, quando o povo de Deus era perseguido lá pelo povo de Babilônia, né? O povo de Babilônia oprimia muito o povo de Deus na época, né? Eles oprimiam, né? Eles matavam, né? Faziam andares em caminhos tortuosos, né? E até mesmo fazia com que o povo idolatrasse lá os ídolos deles, né? O povo, quando estava na cativa o povo lá de Babilônia, né? Pelos grandes príncipes, que se achavam grandes príncipes, eles eram cativos. Então eles oprimem muito o povo de Deus. E Deus está falando aqui, irmãos, para nós despertarmos, nós que estamos, né? Nós que estamos aqui, ó, purificados. Deus está mandando a gente se purificar. Nós que estamos purificados, né? E aqui também no capítulo 52, nós que estamos, né? Vestido dos vestidos formosos, né? Vestidos santos. Irmãos, nós que estamos separados do povo de lá de Babilônia, onde eles faziam coisas que desagradavam a Deus, né? Deus está falando que para nós que confiamos no Senhor, que estamos na presença dele, estamos fazendo a obra dele com amor, com alegre canto, né? Levando a paz, levando as boas novas a quem precisa ouvir. Nós que somos separados, remidos e lavados para viver numa nova Jerusalém, numa nova Sião, Deus ele está confirmando aqui, irmãos, que aqueles que eram oprimidos, humilhados, desprezados, né? Como na palavra dele diz aqui, aqueles que eram desprezado, né, pela mocidade, pelas essas pessoas na época, né, inclusive nós hoje, nós que somos desprezados, né, que não tem marido, que nós somos estéril, que não somos nem casados, né, irmãos? Deus, ele está falando que ele é o nosso marido, que ele é o nosso criador, que ele é o nosso salvador, o nosso redentor, né, e que isso nos basta. E também aqui também na palavra dele, irmãos, ele diz, ó, você que é estéril, né, você é mais precioso do que a da casada, é mais precioso do que as que têm filho, porque a partir de hoje, como ele diz aqui, ó, eu vou alargar tuas tendas, né? Se você estiver morando num lugarzinho, ou seja, se você estiver morando num casebre, numa casinha lá,
desabrigado, eu vou alargar tuas tendas. Possa ser que na vida de cada um de nós aqui, Deus vai nos permanecer naquele lugarzinho no casebre, possa ser que Ele vai aumentar aquele lugar, ou possa ser que Deus vai nos mandar para outra terra, né? Então, isso que Ele está falando aqui, confirmando, irmãos, ó, que como uma ovelha muda, Ele foi levado ao matadouro e levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, as nossas enfermidades, entendeu, irmãos? Então a gente não tem que temer, a gente tem que fazer a obra do Senhor com alegre canto, né? Levar as boas novas alegremente, andando em santidade, para que nós venhamos alcançar esta morada de Sião que Ele está voltando. Isso que Ele está dizendo, desperta-te, aqui ó, desperta-te. Veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste dos teus vestidos formosos, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem circunciso e nem imundo. Sacode o pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém, solte-te das tuas ataduras, de teus pescoços, ó cativo, filha de Sião. Deus está falando que quem estava cativo, né, preso, né, por este povo aí de Babilônia, né, sendo oprimido, né, porque tem muita gente, no mundo que a gente vive, tem muita gente que ainda está cativa, irmãos, daqueles que se acham poderosos, né, daqueles que acham que pode humilhar, que pode desprezar, que pode falar o que quer, né, bem a hora que quer, e não é assim, irmãos. Nós temos um Deus, um Pai santo, poderoso, misericordioso, que Ele se levanta ainda pelos órfãos, oprimidos, pelas viúvas, pelos desprezados, pelos humilhados. Não importa, irmãos, não importa se você hoje está dessa forma, mas às vezes Deus quer também que a gente passe por este processo, irmão, por esse esquecimento, por este abandono, justamente para que Deus venha nos libertar, mas da forma dele, para a gente ter um lindo testemunho através da palavra dele, tá bom? Através do processo que ele nos faz passar. Irmãos, eu não vou prolongar muito o vídeo, porque eu sei que esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu peço para vocês, irmãos, Deus está mandando o povo de Jerusalém despertar, cantar louvores a Ele, cantar alegremente a Ele, irmãos. Cante, cantos, exultem de prazer aos pés do Senhor, porque Deus, Ele ama o nosso louvor quando a gente canta alegremente para Ele. Deus, Ele ama quando a gente leva as boas novas aos filhos dele. Então é isso que Deus está falando, que agora chegou o tempo de cantar. Se você estava triste, oprimido, se você estava desprezado, humilhado, Deus chegou para habitar no meio de Sião, né? No meio de Sião, ou seja, no meio de nós que estamos buscando a face dele alegremente, tá bom, irmãos? Então despertem, despertem, porque o rei está voltando, né? O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando para o santo transladar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar. Então é isso que ele está falando, irmãos. Se preparem, despertem, cantem, se purifiquem, né? Se santifiquem mais. Quem for santo, que se santifique mais na presença do Senhor, e leve as boas novas aí a quem está triste, abatido, precisando até de uma palavra dessa para fortificar, né? Porque Deus, nós somos fracos, nós somos falhos, pecadores, mas Deus, ele se aperfeiçoa da nossa fraqueza, irmãos. Mesmo nós nos arrastando, nós estando na presença do Senhor, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E é isso que Deus quer, que nós reconhecemos que só Ele é o único e suficiente de toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a exultação. É isso que Ele quer que nós venhamos reconhecer, porque o mais Ele nos dará, como na palavra dele diz, buscai primeiro o reino do céu e as demais coisas lhe serão acrescentadas. É isso que Deus nos fala, tá bom? Então ficam todos na paz do Senhor, mais uma palavra entregue, que vocês venham despertar como Deus está pedindo aqui, né? Ó,
Vocês ouviram aqui? Jesus Cristo foi levado ao matadouro como ovelha muda. Então são certas coisas, irmãos, para acontecer na vida da gente, ó, que a gente tem que ficar, ó, mudos, tá? Para que venha acontecer, né? Como Deus fala aqui para Jesus Cristo, ó, todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, fazendo o filho dele enfermar, né? Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer no Senhor prosperará na sua mão, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Ou seja, o trabalho, né, que Jesus fez em prol da nossa vida, o sacrifício que ele pagou pela cruz, ele vai ver quando ele voltar, né, buscando a cada um de nós que ele escolheu. É isso que Deus está falando para o seu filho, irmão, ó. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito como seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercede. Ou seja, Cristo, ele nos comprou com o sangue dele derramado naquela cruz, irmãos. Ele fez o maior sacrifício por todos nós aqui. Então, irmãos, levar a palavra dele a toda criatura, como ele diz, como ele aqui nos mandamentos ele fala, né? E de levar o evangelho a toda criatura, para que nenhuma alma se perca e sim se salva. Porque eu não tenho prazer na morte dos ímpios. Ele diz bem claro, não tenho prazer na minha criação. Fui eu que criei, fui eu que pus ao mundo. Eu não tenho prazer de perder nenhuma alma. Então, irmãos, orem ao Senhor, cheguem aos pés do Senhor, se convertam dos seus maus caminhos, seus pecados. Já pecaram, peçam perdão a Deus, busca a face do Senhor em oração, para que eles possam aí perdoar, né, os seus pecados, né, e sarar suas feridas, né, sarar a sua terra, irmãos. Peçam perdão para o Senhor, se arrependem enquanto se pode achar a palavra pregada ainda do Senhor, porque esta palavra, com o tempo, e eu creio que esse tempo está próximo, vocês não ouvirão mais, irmãos. Então dê crédito. Se vocês não entenderem a pregação de alguns vasos usados pelo Senhor, vocês leiam a palavra, porque Deus, ele fala conosco de uma forma diferente a cada um de nós, tá bom? Da maneira que ele quer revelar os mistérios dele para cada um de nós, tá bom? Então fica na paz do Senhor. Meu irmão, tô achando agora, sabe o quê? Que o vídeo, ele ficou mais longo e não parou até agora, para a honra e glória de Deus vivo. É Deus, irmãos, não parou até agora. Então fica na paz do Senhor, até o próximo vídeo, se assim Deus me permitir. Amém?